Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo encontro do Bloom, onde eu recebo convidados muito especiais e que têm relevância para a educação brasileira. E dessa vez, com muito carinho, aceitou o convite ele, que além de ser professor, que para mim é a principal característica, mas é um entusiasta em tecnologia, é um entusiasta em acessibilidade e tem propriedade em relação a tudo que vai falar. Professor Antônio Ferro, ele é mestre em educação em física. Além disso, ele tem um trabalho fantástico com a Apple em escolas do nosso país. E para se apresentar, para que vocês possam conhecer um pouco mais, eu dou as boas-vindas e agradeço de coração ter topado essa empreitada junto conosco. Bem-vindo, professor Ferro. Ô, Tarcísio, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite, né? Sou professor, você também é professor, né? Eu acho que é sempre uma gratidão a gente poder conversar e trocar ideias aí pensando na educação. Como você falou, eu sou professor de física, eu gosto sempre de deixar isso bem marcado, né? Sou professor de física, né? Atuo em rede pública e privada, a gente há alguns anos estou à frente da Z26, né? Convido quem quiser seguir a gente aí no Instagram, que é Vou a colocar aqui na Apple tela Learning para o pessoal. Provider, né? Isso, é Apple Learning Provider, a gente agora está nessa linha de frente com todas as escolas no Brasil para desenvolver os professores, desenvolver projetos, ajudar nessa evolução da aprendizagem e no bom uso da tecnologia, né? Perfeito. Ferro, eu vou começar diferente. Eu com a Ademar comecei bonzinho, deixei as polêmicas para o final. Eu vou começar o inverso com você. Vou começar com uma grande polêmica, que é Tá. a lei que proíbe o uso dos celulares, dos aparelhos eletrônicos no ambiente escolar, né? Sendo muito Uhum. literal, é isso, mas é claro que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, porque existem as brechas, porque existe um encaminhamento pedagógico, mas eu lhe pergunto como uma pessoa, como eu falei no início, que é entusiasta com tecnologia, com que olhos você vê essa lei? E aí eu vou fazer uma pergunta um pouco além. Você que tem acompanhado escolas do Brasil, após a implantação, quais são os feedbacks que você tem ouvido? Vamos lá. Sobre a lei, primeiro, entender que não foi uma lei que proíbe a tecnologia na sala de aula. Isso tem que ficar claro, porque há uma interpretação errada sobre isso. É uma lei que vem a partir de uma demanda de famílias, começa um movimento até em São Paulo, com algumas mães, um grupo de mães em São Paulo começou esse movimento, e é um movimento saudável, eu super apoio, assim, o aluno usar o celular na sala de aula, não usar, eu não sou contra, eu apoio a iniciativa, porque a gente precisa entender que o celular, ele não é um elemento pedagógico, ele não é um instrumento. O que a gente faz é uma improvisação, porque quando você usa um. Aí eu vou falar do que a gente usa o iPad, usa um tablet, usa um computador, aí sim, eu estou num ambiente um pouco mais direcionado a um fim pedagógico. O celular, ele hoje, se a gente for olhar, ele é um instrumento de venda. Né? O celular está vendendo para a gente conteúdo o tempo todo. É o iFood, é a Shopee, as redes sociais. Então, quando você coloca o celular na mão do aluno e fica isso sem um controle, e as escolas, aí volta a ressaltar, já existia um movimento das escolas, não era aquela coisa, é uma festa, como algumas pessoas achavam, tem que proibir mesmo que esses meninos na escola só ficam celular. Isso eu não via acontecer, não quer dizer que não acontecia, talvez em alguma escola ou outra, mas em escolas que a gente acompanha, isso não era uma realidade de, o celular está descontrolado dentro da escola, mas cabe ressaltar que a minha reflexão, acho que a lei ainda não atende, tá? A gente precisa controlar o acesso das crianças ao celular. E aí, sim, a gente tem uma lei que ela começa essa discussão do acesso à tecnologia, esse controle, mas a gente precisa discutir em que momento a gente deve dar esse dispositivo móvel de comunicação, que é o celular, né? Vamos ser bem precisos, para o aluno, né, para a criança. Eu estou falando do adolescente, do jovem. Quer dizer, em que momento isso é adequado? Né? Movimentos recentes
própria Apple, que a gente está mais próximo, ela está subindo a idade para você ter um ID. Então, ela subiu a idade mínima para um ID. Acho que agora está indo para 16, 17 anos. Isso significa que ela não está recomendando, né, que um menor de 16 anos tenha um smartphone. Né? Então, esse, para mim, é um grande ponto de discussão. Quanto à lei, acho salutar, importante. Quanto a feedbacks, ouvir de algumas escolas o feedback que os alunos estão com o recreio mais barulhento. Isso é interessante, porque eles estão conversando, né? Antes eles conversavam, mas às vezes ela estava um do lado do outro conversando por mensagem. Então, isso é um ponto importante. Mas eu quero chamar alguns alertas. Primeiro, a gente não pode demonizar a tecnologia. A gente tem que colocar ela no lugar certo. Então, o celular tem que ter um espaço de fala. Não adianta eu chegar... É igual a gente tentar resolver o problema seguinte. Eu não quero ter problema com drogas, é só não falar de drogas que isso não vai acontecer. Né? Eu não quero ter o problema da gravidez na adolescência, é só a gente esconder isso, não falar. Não, a gente já viu que isso não dá certo. Então, acho que há um momento que a tecnologia tem que ter um momento de fala dentro das famílias, né? Os pais têm que fazer uso, inclusive já fiz uma palestra sobre isso para algumas escolas, por demanda, como ser pai na educação 4.0. E aí eu gosto de usar muito uma frase que eu escutei, e aí eu te pergunto, Tarcísio, se você for responsável por uma criança, quem está assistindo nossa live aqui tem um filho, você deixaria ele agora, 8 da noite, andar sozinho, numa rua escura, pouco iluminada? De Deixava, jeito Tarcísio? nenhum, né? De jeito nenhum. Mas por que você deixa ele andar sozinho o mundo inteiro pela internet? É verdade. Não, ele tá lá no quarto, tá tranquilo, tá no computador, tá jogando. Epa, vamos reposicionar isso aí, né? Então, acho que a lei traz uma discussão salutar, importante. Eu vejo ela como uma grande oportunidade para as escolas organizarem seus projetos de tecnologia, que isso é importante. Não podemos esquecer que uma das competências previstas na BNCC contempla o letramento digital, e aí é o outro lado da moeda. Hoje a gente acabou de ter esses dias uma menina de 8 anos que morreu num desafio de rede social, né? Com negócio de desodorante, coisas assim. E tem vários e vários casos, se você for atrás. O que isso significa? A gente tem hoje o adolescente, a criança com acesso à tecnologia, mas sofrendo do que eu chamaria de um analfabetismo digital. Ferro, E a gente precisa formá-los para. Me permita te interromper um instante À vontade. para trazer uma convicção que eu tenho. Eu sempre, nem quanto gestor escolar, muito antes, quanto professor, eu escutava muito falar que esses meninos são nativos digitais, eles já nascem com a tecnologia. Isso até é verdade. Mas eu estou falando de uma tecnologia muitas vezes mobile, onde ele sabe utilizar e ter o contato com o ícone, mas ele não tem propriedade para lidar com o que aqueles ícones oferecem. Eu digo isso porque você coloca um laptop, às vezes, na mão de muitos adolescentes, crianças, e eles não sabem lidar. Então falta todo esse letramento digital que você fala. Aproveito também a oportunidade para falar que aí, enquanto gestor escolar, eu realmente estou feliz por ver esse barulho nos intervalos. Eu sou muito da ideia, eu já escutei algumas falas suas nas suas redes sociais, que eu sou muito da ideia também que o ideal seria que nós não precisássemos fazer isso. O ideal seria que a gente tivesse a capacidade do convencimento, a capacidade do olhar mesmo do adolescente, da criança para o momento certo de usar a tecnologia. Mas eu tenho uma preocupação muito particular. Esses meninos e meninas, eles vivem numa realidade do imediatismo, da preocupação de toda hora, e eu acho que um dos grandes problemas está nas redes sociais, por exemplo, de toda hora a notificação, de toda hora estar preocupado se chegou uma mensagem, tanto que uma das nossas preocupações na escola é o próprio smartwatch, quando chega a notificação, e muitas vezes é algo que é só para atrapalhar um momento que ele poderia estar aproveitando. Mas eu queria só dar esse testemunho que vai muito ao encontro do que você está falando. Tarcísio, acho que tem alguns elementos que somam nesse processo que a gente está vivendo. Primeiro, é a primeira vez que na Terra a gente tem 7 gerações convivendo no globo.
Isso é um Sete dado. ferro. 7 gerações. Então, nós temos os boomers, os milenais, X, Y, Z, agora está no alfa. Então, a gente tem todo um conjunto. E essas gerações, elas vão se construindo de forma diferente. As gerações Z, vamos chamar assim, que contempla esse grupo, ela é diferente de uma geração X ou milenal. Por quê? Essas gerações, até a constituição da identidade, ela se fazia por meio da sua formação. Ah, prazer, professor Ferro. Então, quem veio na frente do meu nome? Professor, o que eu sou. Então, você se define pelo que você faz. Isso é um grupo geracional, que de repente são os pais que estão assistindo aqui. Agora, a gente tem outras gerações que elas não se definem mais por isso, elas se definem pelo outro. Quem me define é o outro, é a curtida, é a viralização de um vídeo, é quantos. Eu não gosto nem desse termo, né? É um termo que eu não acho legal. Seguidores, né? As pessoas não têm mais amigos, elas têm seguidores, sabe? É uma coisa de idolatria do indivíduo, né? E isso é tão E aí a gente sério porque o socioemocional está muito ligado a isso, né? Isso, a definição do indivíduo. E aí o trabalho para as famílias é forte. Aí elas precisam do apoio, aí entra a escola. Não tem problema falar do Motiva, não, né, Tarcísio? Porque eu sou muito fã do Motiva. Então, assim, eu vejo que no caso do Motiva, vocês têm uma cultura que pensa a família. Não, eu não estou focado no aluno ou num resultado, eu penso naquele contexto família, né? E isso hoje é extremamente importante, porque eu não atendo só aquela parte que é o aluno que está. Não, ali é o resultado de uma interação familiar. E as famílias precisam ser orientadas sobre, porque eu estou no mundo digital, é uma preocupação que eu tenho. Ah, eu sou um pai, eu tenho 3 filhos, tá? Você sabe, né? Então, eu tenho conhecimento tecnológico, então a gente consegue criar um ambiente tecnológico aqui, eu e minha esposa, muito saudável. E a gente faz a discussão. Os meus filhos usam smartphone, têm smartwatch, mas a gente tem um ponto de fala disso. Então, assim, é aquele vídeo que apareceu, opa, vamos dar atenção, eu não vou dizer, não quero ver. Não, vamos ver, traz aqui. Ô Ferro, Vamos você conversar, acha né? que a família, de modo geral, dessa geração que nós temos de crianças e adolescentes, por estar vivendo uma nova realidade que não era a realidade que eles tinham na época? Eu digo isso porque essa semana eu fui fazer uma atividade em sala de aula, eu fui Uhum. ministrar uma aula de prototipação e eu perguntei lá quem já tinha assistido Chaves e dois meninos de 60 levantaram a mão. Eu me senti bem envergonhado. Mas essa família, por saber que é algo tão desconhecido, eu digo isso porque também meu avô não sabe mexer no WhatsApp, que para mim é uma coisa muito É. comum. Minha mãe, agora, ela consegue lidar com o Instagram, por exemplo. A família, ela se isenta, já que eu não conheço, é melhor deixar livre para que o Deixa na mão aluno, para dele. que o menino, para que a menina possa viver isso. E você acha que existe essa imparcialidade, essa isenção? Existe porque, e aí eu queria que os pais que estão aqui assistindo a gente, eles tenham isso bem tranquilo no coração, tá? Como você falou, os nativos digitais. Gente, é o seguinte, se o seu filho hoje consegue usar o controle remoto da TV, se ele abre um celular e mexe numa rede social ou joga, ele não é o próximo Steve Jobs nem o próximo Bill Gates. Ele não é um gênio. Ele é um normal. Se ele não consegue fazer isso, aí sim ele tem problemas, sabe? Porque esses meninos são muito tecnológicos. Não são. A gente viu isso, e aí eu vou remontar uma época que eu acho que não foi legal, mas a gente tira daquele período o que dá, que é o período pandêmico, que a gente se deparou com alunos que a gente acreditava que eram nativos digitais, que iam ter uma performance, e eles tiveram dificuldades. Turma, eu quero que vocês façam um slide, eu quero que vocês façam uma planilha, um editor de texto. Não saía. O que é isso? Então, a gente tá num mundo que está vendo uma velocidade muito grande. Eu gosto ouvi uma frase uma vez que a tecnologia atropelou a filosofia. Então, isso foi o que aconteceu, a velocidade com que a tecnologia. Hoje, por exemplo, estamos falando de inteligência artificial.
E aí, olha a dicotomia que a gente está tendo que fazer. Eu tenho que proibir o celular na sala de aula e na escola, e o meu filho vai viver num mundo governado pela tecnologia da inteligência artificial, a qual eu não Inclusive, conheço. essa é a pauta que eu queria entrar com você. Você parece que adivinhou. A gente está no momento da inteligência artificial. Eu sou um entusiasta com a tecnologia, mas eu estou seriamente preocupado com o mau uso dela. E eu não vou entrar em diversos campos que eu não tenho propriedade, eu vou falar do aluno e do professor. Mas vamos especificamente para o estudante. Eu escuto relatos no país inteiro dos professores que estão tendo dificuldades com estudantes que estão utilizando. Eu vou pegar a inteligência artificial mais acessível hoje e mais divulgada, que é o ChatGPT. Que utilizam, por exemplo, o ChatGPT na formulação de trabalhos, de redações, criando prompts. Eu queria te escutar sobre isso. Vamos lá. Volto no letramento digital. Né? A gente não tem o aluno letrado digitalmente. Então, o ChatGPT é muito conhecido, mas você tem Canvas, que já está com inteligência artificial, Canva e várias outras. A moda agora é até TV com inteligência artificial, tá? Então, assim, primeiro, vamos entender o que é inteligência artificial e o que não é, tá? Tem muita coisa que está se dizendo como inteligência artificial e é chatbot. A chatbot é aquelas respostas automáticas que, se eu respondo A, ele tem uma sequência de perguntas em cima daquela resposta. E tem a inteligência chamada generativa. Até tu falaste com a Ademar é o cara que está muito envolvido com essa temática. A minha visão sobre a inteligência artificial hoje é, primeiro, nós não temos ultra especialistas em inteligência artificial. A gente não está conversando com eles, a gente está conversando com pessoas que estão se especializando em usar, aprendendo macetes para usar, mas eu vi poucas palestras com um cara que desenvolve. Eu sou um desenvolvedor de inteligência artificial, então você é um especialista, tá? Então ela ainda está muito longe, mas ela está chegando com uma velocidade muito grande e está trazendo mau uso e má interpretação. Então, como o meu aluno não está letrado digitalmente, ele está transformando aquilo numa ferramenta de preguiçoso. É como se o ChatGPT fosse o meu escravo que vai fazer o meu dever de casa. É basicamente isso a visão. Para que eu vou fazer isso se já tem uma inteligência artificial que faz isso? Essa é uma vertente. E me preocupa muito, viu, Tarcísio? Eu não estou confortável. Vou ser bem sério. Nem A eu. Apple tem a Apple Intelligence, chegou para o Brasil agora, e a gente está se dedicando muito a entender isso. E vou ser bem sincero, a minha opinião como professor hoje era, na dúvida, não use. Na dúvida, não utilize. Mas e o meu aluno pode utilizar? É difícil a gente ser polícia na internet, né? Então, assim, nem a polícia consegue, dirá o professor. Então, talvez é o momento dele repensar as atividades que ele vai passar, aquelas que ele quer presencial, aquela que ele permite em casa, mas é aquela coisa, a gente não é polícia, o professor é um gerador de aprendizagem, de oportunidade de aprendizado. Volto para a família, cabe à família também orientar, olha, não é legal usar isso. Né? O que é legal? É conversar, trazer esse diálogo para dentro de casa e para dentro da sala de aula. Gente, usar o chat GPT, você vai enganar o professor? Provavelmente vai. Sendo bem franco, Tarcísio, tem coisas que hoje já estão no nível que engana mesmo. De personalização, né? E quanto mais Não, você... E se você souber dar o prompt correto, então... Acabou. É basicamente, anos atrás, da Gugada, né? Que o pessoal falava isso, a fazer a pesquisa correta no Google, é o que está se caminhando para as inteligências artificiais generativas. Só que aí fica um ponto que a gente tem que estar muito atento, à destruição da criatividade. É a minha maior preocupação. A minha preocupação é isso. E aí eu trago um dado. A gente saiu agora o Fórum Econômico Mundial, ele disse que quais são as profissões e as habilidades que vão garantir empregabilidade nos próximos 15 anos. Aquelas que as habilidades de criatividade estão mais... né? É lá em cima. Conhecimentos básicos necessários. Aí entra. Eu tenho que saber sobre Big Data, que aí ninguém está falando de Big Data. Big Data é justamente isso. Manipulação de dados e a utilização desses dados em prol de alguém, não de você. Eu gosto de usar uma frase que tudo que é de graça na internet, o preço é você. É o seu tempo, é a sua privacidade, alguma coisa. E a outra coisa, IA, né? Conhecer IA. Então,
o que for possível, as famílias assistirem documentários, apresentações, lives como essa, para justamente juntar informação sobre. Eu recomendo, e aí eu acho que está em voga agora, né, a série Adolescência, né, que gerou esse impacto, que ela é chocante, mas eu coloco outra antes, né, o Dilema das Redes. O pessoal deu uma esquecida, mas o Dilema das Redes, para mim, antecede a adolescência. Antes de assistir a adolescência, assista o Dilema das Redes. Né? As redes sociais são um problema. As redes sociais, eu gosto de dizer que elas são não imorais, mas são amorais. Elas não têm senso de moral. Quem dá a moral é o indivíduo. O problema é que elas têm um alcance absurdo. Elas são um megafone, né? Então, um megafone é um aparelho, né? O que você vai dizer, ele vai amplificar. Então, para mim, a questão de rede social é isso. E daí vem todos os problemas que ela traz, né? E as coisas boas também. Tem coisa boa, né? Não adianta te demonizar, é só coisa... Por exemplo, a gente está aqui conversando via rede social. É verdade. Então, tem aspectos positivos. E aí, trago uma coisa que é muito forte hoje para as escolas, que elas precisam trabalhar, é o pensamento crítico. A criticidade, mais do que nunca, tem que ser desenvolvida nos alunos. Para que ele olhe aquele conteúdo, olhe aquela experiência e diga, isso está ok ou não está? Isso faz sentido ou não faz? E aí volto para a necessidade do letramento digital, que o aluno ingênuo, ele hoje cai em golpes, como você falou, sua mãe, sua avó, não tem acesso. Por quê? Justamente disso, o desconhecimento. E aonde está o desconhecimento hoje, na maior parte? Nas pontas, nos extremamente jovens e nos mais idosos, que são os que caem em golpes de WhatsApp, desvio de banco, justamente aquela pessoa que não tem um conhecimento adequado de uso de tecnologia sofre e está mais exposta. Então, a gente mais do que nunca hoje precisa. Eu até digo, se Paulo Freire reencarnasse, aparecesse, ele tinha que reescrever a pedagogia do oprimido e tinha que fazer a pedagogia do oprimido digital. E muito provavelmente ele não teria Instagram. Ferro, Não. deixa eu te falar uma coisa. Eu escutei uma vez alguém falar que ninguém é tão feio como a foto do RG, nem tão bonito como a foto do Instagram. A gente é o meio termo. E eu trago isso fechando essa pauta de redes sociais, mas com uma preocupação mesmo. É impressionante, eu digo isso porque eu lido com jovens e eu lido também com pessoas adultas. Às vezes o sentimento do professor, do profissional como um todo, que ao visualizar a rede social de outra pessoa que consegue se vender melhor, que consegue ter um marketing melhor, acredita que é um profissional melhor e muitas vezes não é. Então a gente tem que ter um cuidado muito criterioso sobre aquilo que nós consumimos nas redes sociais. Vamos Mas eu deixar um queria desafio. Vamos permanecer deixar na um pauta de desafio para quem está tecnologia. vendo. Oi. Vamos deixar um desafio. Qual é a idade mínima para ter uma rede social? Você Vê se está o me pessoal sabe. perguntando ou a gente Porque deixa aqui? tem pai que está cometendo um crime de falsidade ideológica, tá fazendo conta para o filho aí em rede social e mentindo na idade. Então, cuidado, fica esse alerta para as famílias. A Perfeito. educação começa em casa. Ferro, eu vou continuar falando de tecnologia, é claro que eu tenho que aproveitar a oportunidade de ter você aqui, mas eu vou para um outro lado agora. Tá. Eu acredito muito também, mais uma vez, lendo e escutando o que você fala, que em cada fase da vida escolar e para Uhum. cada público da comunidade escolar, a tecnologia ela pode atuar de uma maneira distinta. Eu já te Perfeito. vi falando, por exemplo, que na educação infantil é o espaço para a tecnologia estar na mão do professor, Isso. como documentação pedagógica e outras possibilidades. Não é na mão do aluno, não são necessariamente as telas. Mas eu queria ir para um ponto bem específico. Eu tenho visto cada vez mais o uso da tecnologia, e a Apple faz muito bem esse papel, para inclusão. Uma Uhum. tecnologia que tem a capacidade de personalizar conteúdos, personalizar a visualização de conteúdos, leitura de conteúdos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência com processos de inclusão através da tecnologia. Tarcísio, é um tema, para mim, incrível.
E voltando ao início, né, pela lei está previsto que em casos de inclusão, a tecnologia tem que estar presente na sala de aula. Perfeito. Bom, primeiro vou trazer um case, e aí quem está assistindo essa live quiser ir olhar, é o pessoal da Educação Especial de Pernambuco, CENET. É um projeto que a gente acompanha, são mais de 500 crianças no Brasil, Japão, Estados Unidos, todas que têm uma necessidade especial, que têm uma necessidade de adaptação, Down, dificuldades motoras, e todas utilizam iPads, tá? Aí, como é que funciona isso, né? A tecnologia hoje, ela permite que, por exemplo, vamos pensar um aluno com autismo, suporte nível 2, tá? A gente consegue hoje configurar um dispositivo para que ele consiga trazer aquele aluno até algum momento de concentração e desenvolvimento pedagógico, supervisão do professor. É possível. A Libras, hoje já tem aplicações que eu consigo falar em Libras com o dispositivo e ele faz a minha voz, tá? Caso de deficiência visual, né? Caso você já acompanhou, que a tecnologia vira os olhos daquela pessoa, né? Então, hoje tem fotógrafos, eu tive o prazer de conhecer um fotógrafo que é cego e ele faz fotos, entendeu? E exposições e fotos belíssimas, com técnica, com conhecimento, mas não tem a visão. Então, o que acontece hoje, né? Coisa simples, tá? Vou citar um exemplo bem simples que a gente recomenda muito para os professores. A gente usa muito o navegador Safari. E ele tem uma funcionalidade que em sala de aula o professor quer usar, por exemplo, aconteceu, tá tendo essa crise toda, China, Estados Unidos, o professor de geografia deve estar louco para apresentar lá as últimas notícias que estão saindo na UOL, certo? Mas ele sabe que se ele abrir o site da UOL, vai aparecer a notícia que ele quer, mas vai vir bet não sei quem, vai vir resultado brasileirão, e aquilo vai dispersar a atenção dos alunos. O aluno que tem déficit de atenção, esquece, não vai conseguir. Mas nesse navegador e nos navegadores, você tem hoje uma funcionalidade que é eliminar elementos de distração. As pessoas não sabem disso. É um botãozinho e você toca, some todas as propagandas. E você fica apenas com o texto, com aquela notícia, com as imagens que fazem sentido. Então, na minha visão, a tecnologia hoje, ela demanda, para a questão da inclusão, ela é a melhor forma da gente fazer essa inclusão. Para disléxicos, a gente tem casos incríveis com pessoal com dislexia, que consegue fazer a leitura trocando o tom da tela, coisas simples, tá? Então, assim, é um tema vasto, viu? Acho que a gente até poderia marcar um outro para a gente ir discutindo cada caso. Mas, assim, hoje, qual é a minha visão sobre isso? A inclusão, por meio da tecnologia, é mais efetiva, tá? Efetiva e precisa. A gente está com um caso de uma aluna no Rio de Janeiro que ela é tetraplégica e está usando um iPad para fazer toda a interação dela de sala, conseguir fazer as atividades. Ela tem o que é mais difícil nesse caso, autonomia. Perfeito. Ela tem autonomia, então traz a dignidade, então é uma possibilidade incrível. Então acho que a tecnologia hoje na sala de aula e na vida das pessoas, a inclusão, a acessibilidade, essa adaptação é incrível. E o número, a gente acha que não é significativo, mas 1 em cada 8 pessoas da Terra precisam de uma adaptação. Então, ele está falando, somos 8 bilhões, ele está falando de 1 bilhão de pessoas. No exemplo que eu trouxe, é uma China inteira, entendeu? Então, são 5 Brasis, mais ou menos, de pessoas que precisam. E a tecnologia vai conseguir trazer isso de uma forma mais simples, significativa, fluida, para que ela possa aprender, fotografar, se divertir, produzir, fazer parte, impactar no mundo. Eu acho que esse é o grande ponto, né? E a gente tem isso. Um grande nome da minha área da física é o Stephen Hawking. Né? Stephen Hawking já faleceu, mas ele era um gênio e não via um músculo, né? A tecnologia foi que deu a possibilidade da humanidade conhecer tudo que o Hawking pensava, né? E essas descobertas sobre buraco negro, teoria de branas, e tudo foi feito através de uma cadeira tecnológica. Então, eu sou
forte defensor e eu acho que a tecnologia é o melhor caminho. Perfeito. O professor Antônio Ferro, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu já fica o convite para uma parte 2, porque temos muito a conversar, mas eu queria também nesse momento final deixar o espaço para que você pudesse apresentar a Z26, contar o que é o trabalho da Z26 para que as pessoas possam conhecer. Tranquilo, obrigado. De novo, obrigado, Tarcísio, pelo convite. Eu acho que discussões como essas são necessárias e importantíssimas no cenário que a gente está. Bom, a Z26, quem quiser saber um pouco mais, é Z26 Meta Educação. Nós somos uma consultoria educacional voltada para o desenvolvimento de projetos para as escolas, auxiliando professores, diretores, alunos, nesse uso efetivo da tecnologia. Claro, o nosso meio para isso são as tecnologias Apple, tanto que a Z26 é uma Apple Learning Provider, é uma das 30 consultorias no mundo que a Apple certificou para fazer esse trabalho à frente das escolas, ajudando elas a se tornarem escolas certificadas, reconhecidas e que consigam aí entregar o seu projeto pedagógico da melhor forma, tá? Então, quem quiser aí conhecer um pouco mais, segue a gente no Instagram, Z26 Meta Educação, as nossas publicações lá, o site, que a gente vai estar sempre dando um apoio. Se tiver uma dúvida, pode mandar lá, que a gente está dispõe professores que quiserem saber, quiser material, entre em contato, porque um ponto forte, tá, Tarcísio, que a gente está batendo agora, que a Z26 é de professor para professor. Minha equipe inteira são educadores certificados, são professores que estão em sala de aula, que dão aula com tecnologia, enfrentam esse dia a dia e conseguem chegar e dizer assim, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Porque a gente não tem aquela ideia, a tecnologia serve para tudo. Não. Para mim, a tecnologia vai fazer tanto sentido, Tarcísio, quando ela chamar tanta atenção quanto um pincel escrevendo na lousa. Aí a gente vai ter um bom uso, entendeu? Eu acho que ela tem que ser meio, ela não pode ser o brilho da coisa. Perfeito. Ferro, muito obrigado por ter topado esse convite. Até fica o convite para a gente fazer algumas collabs juntos lá do Bloom com a Z26. O espaço do portal está à sua disposição também para fazer as devidas publicações. E você que está assistindo já tem uma próxima entrevista agendada muito especial e fica, diante dessa fala do professor Antônio Ferro, também o convite para fazer leitura sobre textos que já estão lá no portal com essa pauta da tecnologia. Tem um que eu gosto muito, que é o papel do projetor na sala de aula. Eu te faço convite, vou deixar o link aqui na descrição. Até a próxima. Tchau, tchau.